Ministro, acho que o Pedro quer também entrar nessa discussão. Vai lá, Pedro. Obrigado, Thiago. Ministro, agora tem uma questão aqui que é o seguinte: o senhor estava falando dos dois polos. É sempre importante, até para o público entender, quando a gente fala de dois polos, a gente não está dizendo que necessariamente os dois polos são radicais. Um deles, à direita, certamente não necessariamente o ex-presidente Lula seria um candidato radical. Agora, ele polariza, no sentido de que ele automaticamente divide o campo do eleitorado em dois grupos, os que amam e os que odeiam. E o ex-presidente Lula certamente tem um discurso que é um discurso populista, no sentido mais simples do termo populista mesmo, que o discurso que ele faz existem nós, o povo, e existem os inimigos da nação. Então nós juntos precisamos combater, sei lá, os louros de olhos azuis das elites mundiais, ou seja lá qual for o inimigo da vez. O problema, me parece, ministro, da eleição do presidente Lula é que a polarização continua. Metade do Brasil vai odiar a ideia de ter Lula como presidente. Talvez os riscos que a democracia corre junto com o presidente Jair Bolsonaro deixem de existir. Agora, o país continuará dividido. E isso não vai levar à solução dos problemas políticos mais básicos. Isso não tem absolutamente nada a ver com direita ou esquerda. Tem a ver com o fato de que, se a gente quer começar a reconstrução desse país, se a gente quer começar a reconstrução do sistema democrático do Brasil, a gente precisa partir de uma base em que todos estejam dispostos a conversar. Com um presidente que metade da população odeia, fica muito difícil. Por que eu fiz esse preâmbulo todo? Por um motivo muito simples. A gente não pode tratar a eleição de 2022, me parece, como tratamos todas as eleições presidenciais passadas. Por quê? Porque os riscos são reais. Os riscos, inclusive, a própria democracia, no caso da eleição do presidente, reeleição do presidente Jair Bolsonaro, ou de uma perda por uma diferença muito pequena do presidente Jair Bolsonaro, que possa levar a algum tipo de quartelada de PM, esse tipo de coisa. É necessário, ministro, que a gente não tenha um campo de 10 candidatos, de 12 candidatos, Como é que, nesses ambientes em que o senhor está conversando a respeito de candidatura à presidência e à vice-presidência, essa questão está sendo tratada? Porque não basta simplesmente os candidatos não se colocarem a priori. É preciso também ter um tipo de consciência de que não dá para botar 3 candidatos de centro. Se houver 3 candidatos de centro, existem chances fortes de que esses votos se dividam e aí vão Lula e Bolsonaro para o segundo turno. Quer dizer, se existe a possibilidade de um candidato de centro chegar ao segundo turno, me parece que é mais fácil tirando o presidente Bolsonaro do que o ex-presidente Lula. É preciso que esse voto se concentre. Existe esse tipo de conscientização? Existe esse tipo de... Isto é algo que seja posto a priori nas conversas ou não? Esse é o ponto de partida, é aquilo que a gente estava falando. Todos já deram sinais de que, ok, não vai fragmentar. Todo já mundo entra nessa conversa falando, eu, por exemplo, digo e repito, eu entrego o Santinho aí no viaduto do Chá em São Paulo para ter uma coisa que eu acredite que seja menos extremista do que os dois. Essa história de, esse aqui não é extremista, esse aqui é radical, para mim ela se anula no momento que os dois abrem a goela da sociedade e enfiam a sua agenda goela abaixo e você tem o direito de permanecer calado. Os dois cultuam os xiitas, seja o xiita de cá ou o xiita de lá, a idolatria, a egolatria, a visão do Estado que nós temos, nós somos o povo, né? Você não é povo, você pensa diferente, então massacrem você. Talvez a gente não tenha experimentado essa sensação que você tem hoje por causa da internet, porque naquela época não tinha uma internet tão aberta. Eu me lembro que eu me candidatei a primeira vez na minha vida, que eu fui ser candidato em 2010, a deputado federal, nunca tinha sido prefeito, governador, nada, para lutar por saúde. Na época, a única mídia que existia era o Orkut e não era utilizada para campanha. Eu sou dessa fase. Facebook chegou depois do negócio. Hoje em dia, você tem um coliseu onde essa violência, essa guerra civil, ela já ocorre nas agressões absurdas de ambos os lados. Eu fico ali, como eu sou um cara que tem gente que me segue dos dois mundos, cada hora um me massacra ali dentro.
Então eu vejo assim, o primeiro ponto, que é esse que o Pedro chamou atenção, de não fragmentar, esse já é consenso. Agora, até onde vai isso? Está no Ciro agora. O resto todo mundo já falou, beleza, vamos pôr lucidez, vamos pôr calma. Né? Agora, chegar e pensar assim, não, vai ser uma eleição mano a mano, todo mundo contra o Bolsonaro, um turno só. Isso então não vai estamos existir. pelo Ciro Gomes, é isso que o senhor falou? Não entendi. Não, estou dizendo que está todo mundo dialogando. Agora, esses sinais externos que vocês captam, de sinais do Eduardo Leite falando isso, eu falando isso, o Huck falando isso, o Dória, semana passada, não falou, olha, eu posso disputar o governo de São Paulo, a reeleição. O Aécio não falou semana passada, olha, o PSDB entende que pode não necessariamente precisa estar dentro da chapa. Esse tipo de colocação, você já vê desse centro sensato, você já vê essa colocação organizando. Agora, quantos que vão ficar dentro desse guarda-chuva, desse pacto político suprapartidário em nome de coisas maiores, vai depender das análises que as pessoas vão fazer das suas convicções, dos seus modelos, né? O Lula chega lá, o PT fala, o candidato é o Lula, ponto, acabou. Então tá, acabou, então, tá resolvido. Se eu entendi direito, só para ficar claro, inicialmente esse guarda-chuva comportaria, inclusive, o ex-ministro Ciro Gomes, ex-governador Ciro Gomes. Mas, por enquanto, ele não está topando. Não, eu acho que ele deve ter as suas análises. Gente, parem de querer narrar a política na velocidade da internet. Ela não tem esse time, não é por aí. Isso é uma coisa em construção, a pessoa está olhando, ele faz os seus raciocínios, ele tem o seu tempo. O Ciro é um cara que já participou de muita eleição presidencial. O Ciro é uma pessoa que ele tem um discurso que você sabe qual é, ele acredita, ele é convicto. Você tem que respeitar as convicções das pessoas e você tem que gradativamente ir vendo qual é o melhor caminho. Ele é uma pessoa que tem o seu timing, o outro tem um outro. O meu timing foi assim, olha, eu estou vindo aqui para ajudar. Eu estou tentando chamar as pessoas para um campo de racionalidade política, vendo as análises políticas que todos vocês fazem, as pesquisas todos nós temos os tracking, todos nós estamos fazendo mapeamento, todos nós estamos conversando e cada um está fazendo no seu tempo. Isso está acontecendo. Do mesmo jeito que o Roberto Freire está tendo a sua análise lá no PPS e já sinalizou, falou, eu acho que nós vamos fazer parte desse guarda-chuva. Do mesmo jeito que a gente conversa, o PV, olha, e o que será da rede de sustentabilidade? O que será da Marina? Será que a Marina vai estar nisso daí? Ela tem o timing dela, ela está analisando. A Marina já declarou apoio ao Ciro. Pois é, então, isso daí é uma decisão que ela tomou agora, provavelmente ela está confortável para tomar essa decisão, ela deve ter os seus motivos. Cada um tem o seu tempo e cada um vai tomar as suas decisões aonde eu posso existir ou não posso existir, não há imposição. Há agora o tempo de plantar, depois você tem a chuva, o sol, o cuidado da lavoura para colher. Agora, o tempo agora ministro, é de preparar o solo.